sua Bíblia lá, em Romanos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 a 12 de Romanos 4. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, a leitura que farei. Lerei dos versos de número 1 a 12. Que pois diremos, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé não é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada ou atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Até aqui, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O que nós vamos fazer hoje, nós vamos ligar os pontos. Inclusive, esse é o título dessa mensagem. Eu pensei assim, ligando os pontos, parte 1, parte 2, parte 3. Mas achei que ia ficar muito difícil de identificar sobre o que eu estava falando. Então, eu quero mostrar, ou melhor, mostrar que Paulo mostrou que Abraão foi justificado pela fé também. Não somos só nós os que, da nova aliança, pós-Novo Testamento, somos justificados pela fé. Abraão também. Mas por que ligando os pontos? Que pontos nós estamos ligando aqui? Você que nos acompanha ao longo desse processo, nós estamos entrando no capítulo 4 de Romanos e, portanto, já ouvimos alguns bons sermões antes disso. Faça uma conta exponencial, né? Nós estamos no 4º capítulo e já estamos ouvindo aí o 16º, o 17º, 13º, ok. Sermão. Nossa, eu pensei que já tinham passado 15. Que a conta louca eu fiz. Ok. Bom, já dão mais de 10 sermões em 3 capítulos. A gente viu com detalhes o que veio antes. Meu ponto é, se você achou ou vai achar que a minha retrospectiva está faltando pedaço, é só dar uma olhada, porque a gente viu isso bem detalhadamente. Paulo vinha preparando o terreno para o anúncio da parte positiva do Evangelho. Sim, parte positiva. Porque o Evangelho possui uma parte negativa. Ele é dividido em 2 partes. Uma primeira parte de má notícia e, então, uma parte de boa notícia. A má notícia é que estamos perdidos.
E hoje, eu imagino que vocês saibam o peso dessa expressão. Estamos perdidos, a menos que Deus resolva nos achar. E a boa notícia é que você estava perdido e foi achado. Alguém já disse isso no passado e deu a essa música o título de Amazing Grace, graça maravilhosa. A boa notícia é que nós fomos salvos desta perdição. Acontece que nem todo mundo reage bem ao anúncio do Evangelho. Esquisito? Esquisito. É como se você desse um presente para alguém e a pessoa reagisse mal. E isso acontece. Eu fui próximo, amigo de um pastor que era também gerente de banco. E num dia de confraternização, nós estávamos conversando e ele contou um caso muito curioso de uma pessoa que foi sorteada. Você sabe que as pessoas fazem esses negócios no banco, nunca são sorteadas para nada, não é? E essa pessoa foi, e parece que o negócio é real mesmo, acaba alguém sendo sorteado. E aí esse camarada ligou para o cliente e disse: parabéns, você acabou de ganhar uma viagem com tudo pago, você só precisa levar sua roupa para tal lugar e a viagem começa tal dia, com tudo pago, tá aí, pá! E a pessoa disse: olha, não tinha horário mais inconveniente para você me dar uma viagem, eu não posso sair agora, você me perdoa. E ficou bravo com ele, uma viagem nessa hora, não tirei férias, não tenho condição, e não sei o quê, e olha, da próxima vez vocês me avisem, tá? Eu não quero não. E rejeitou a viagem com tudo pago. Parece piada, mas era uma história realíssima. Aconteceu numa agência no interior de São Paulo, de algum banco aí. A gente anuncia o Evangelho e tem gente que diz: não quero, não gosto, não fui com a cara, não gostei de todos os pontos, quero escolher quais pontos. Já que tem 5, posso ficar só com 3? Tem muita gente assim, né? Eu vou até 4 vai, mas 5 é muito ponto para mim, não é? As pessoas não gostam disso. Mas por quê? Porque você disse que elas precisam ser salvas. Ser salvo, todo mundo quer. Reconhecer que é perdido, pecador, miserável, aí não. Ser salvo, até vai. Ser salvo porque eu não dou conta de me salvar, me ofende. Estamos dispostos a reconhecer que não somos perfeitos, mas completamente incapazes de fazer qualquer coisa boa, aí não. Ninguém é perfeito, mas eu até que acerto, não é? Você pode até dizer aí que eu não sou grandes coisas, mas alguma coisa eu sou, não é? As pessoas gostam de reter um pouquinho da sua dignidade. Ninguém é tão ruim assim, não é? Afinal de contas, tem gente pior do que você e eu por aí, não é? Se é que de vez em quando você não pensa isso das pessoas que estão aqui. Graças a Deus, Senhor, que eu não sou como meu irmãozinho ou minha irmãzinha fulana. Eu preciso ser salvo, mas eu não estou tão no fundo quanto ele ou ela. Não é assim que a gente pensa? Pois é. E é por isso que a gente precisa de Jesus, porque a gente já pensou errado. Justamente por isso é que o apóstolo Paulo veio minando qualquer tentativa de escapar à conclusão de que não estamos completamente perdidos. Então, não é completamente, tem uma brechinha que talvez dê certo. Paulo vai minando qualquer tentativa de você dizer que não está completamente perdido, de dizer que você não é completamente impotente para mudar a sua situação. Paulo destrói, aniquila, torna em pó e depois espalha esse pó, dilui em água, você não vê mais resquício, você não percebe mais qualquer esperança que não esteja em Deus. Sabe quem era assim difícil? Que tinha dificuldade de lidar com essa conclusão? Os judeus. E a gente já falou que muitas vezes nós nos sentamos na cadeira do judeu
como quem diz, eu não sou tão ruim assim, que os novos evangélicos são os antigos judeus. Eles, os judeus, haviam sido nos tempos antigos extremamente privilegiados por Deus. Quando havia uma arca da aliança, era na casa dos judeus que estava, não na casa de um judeu, mas na casa de Israel. Porque se a gente fala casa de Israel, parece que, né, mas já ouvi essa expressão em algum lugar. Tem um texto na Bíblia que diz assim, né? Quando Deus deu o sinal de que ele estava em aliança com alguns seres humanos, quem detinha os sinais eram os judeus. Quando Deus falou e a sua palavra foi escrita, quem detinha os oráculos de Deus? Os judeus. Eles haviam sido extremamente privilegiados. No caso do texto, Paulo falou de dois privilégios que os judeus tinham e sobre os quais eles se gabavam: circuncisão e lei. Nós temos a lei de Deus, vocês não têm, e nós temos a circuncisão, vocês não têm. Sei que num primeiro momento dizer que eu tenho a circuncisão e você não tem, nem sou assim tão, né? Na verdade, quem tinha circuncisão não tinha, né? Eu não tenho e você tem. Mas isso aí fica para quem sabe o que é circuncisão. E eu não vou explicar hoje. Quem tiver dúvidas depois pode vir falar comigo, perguntar em particular. No final do lado negativo de seu argumento, o apóstolo Paulo deixou claro que a quebra da lei invalidava a circuncisão. Então, se você tem circuncisão, mas quebra a lei, não adianta nada. De modo que tudo o que era mais precioso para os judeus não servia para salvá-los. E agora? O que eles iriam fazer? Na verdade, Paulo conclui, em um argumento posterior, que quanto mais coisas eles trouxessem do Antigo Testamento para se gabar, pior ficava para eles. A gente tem a lei, vocês quebraram, e os profetas não ouviram, e a circuncisão, desonramos. Tá, mas tem isso. Olha, quanto mais vocês trouxerem, pior fica para vocês, porque vocês apenas estão duplamente condenados. Os ímpios, os gentios, os povos, não receberam nada disso. Serão julgados com base no pouquinho que receberam, mas a quem muito é dado, muito será exigido. E eles não estavam à altura do desafio. Precisavam pedir por misericórdia. E eles não queriam, porque eles confiavam nas coisas que tinham. E a questão que restava irresoluta era: como alguém será justificado diante de Deus? Paulo acabou com tudo. Não tinha mais alternativa. O arcabouço deles, antes cheio, agora está vazio. Como é que alguém então vai para o céu, Paulo? Se não vai do jeito como a gente acreditava, como alguém irá para o céu? Aí Paulo apresenta a doutrina da justificação pela fé no texto imediatamente anterior, que é o capítulo 3, verso 21. Você está com a Bíblia aberta? Tem que estar. Volta lá e confere. Imediatamente anterior ao texto de hoje, Paulo apresenta a doutrina da justificação pela fé. Era necessário agora verificar se essa doutrina passava no teste da história. Espera aí, historicamente a gente sempre foi salvo pelos sacrifícios, sempre fomos salvos pela circuncisão, sempre fomos salvos pela lei. E Paulo está dizendo, não é nada disso, vocês entenderam tudo errado. Vocês sempre foram salvos por Jesus, vocês só não sabiam o nome dele ainda. Vocês eram salvos pela fé no Cristo que viria, e nós somos salvos pela fé no Cristo que veio. Mas para um judeu que tem lastro, tem história, que não está aí no mercado, que tem uma experiência vasta de 5 anos, essa é uma história muito engraçada. Quando eu e Marcela estávamos para nos casar, a gente tentou um financiamento num banco estatal
um certo banco estatal aí que financia todo mundo. E aí a gente entrou com a documentação. E a nossa documentação era muito precária, não é? A gente estava tentando provar que tinha renda, mas quando o seminarista tenta fazer isso, ele prova que é pobre. E aí a gente juntou lá as quirelinhas, juntou as moedinhas e apresentou a documentação, as provas. E a pessoa disse, olha, eu nunca vi um documental tão ruim passar. Eu falei, obrigado pela franqueza, né? E foi bem assim mesmo. Ela falou, eu nunca vi um documental desse passar. É bem precário. Eu falei, quantos por cento você acha que a Caixa vai financiar? Falou, olha, eu acho que a sua documentação não vai ser aprovada. Com base na minha experiência, eu nunca vi nada igual. Aí eu fiquei curioso. Com base na sua experiência, eu perguntei, qual é a sua experiência? Há quantos anos você vem fazendo isso para que o meu caso seja tão difícil de passar aos seus olhos? Ela disse, olha, no alto dos meus 5 anos de experiência, eu nunca vi nada passar. Falei, só 5 anos de experiência? Pois se prepare que tu vai ver coisa nova. Pode botar a documentação aí. Ela falou, mas você tem poucas chances. Eu falei, quais são as minhas chances? Falou, cerca de 5% de chances só da sua documentação passar. Eu falei, 5% de chances? Eu tenho muito mais chances da minha documentação passar do que tinha Jesus de ressuscitar. Então, se ele ressuscitou, 5% é muito mais do que eu preciso. E a Caixa financiou 98% do empreendimento. Curiosamente, só sobrou em porcentagem o que tinha no banco. Entramos, só eu e ela, mais nada. Mas entramos. Às vezes a gente esquece que o nome disso é confiança, autoconfiança, acreditar em si mesmo, né? Isso é fé. Às vezes falta fé e Deus cobra caro, mas quando a gente exerce fé, Deus honra. Como vocês viram, inclusive na história de Abraão, e dá para se ver em várias histórias. E falando em Abraão, esse era o ponto. Justificação pela fé, nunca ouvi falar. Isso é novo. Isso é novidade. Da onde você tirou isso? E Paulo está dizendo, eu tirei isso da Bíblia, eu tirei isso da história de vocês. Fala, duvido. Então então Paulo vai na veia e pega justamente Abraão para mostrar que o pai da nação israelita, quando tudo começou, foi justificado pela fé, não pela circuncisão, nem pela lei. Você está com a Bíblia aberta em Romanos 4? Observa que a gente terminou no versículo de número 12. O versículo seguinte falará da lei. E é exatamente a sequência que Paulo vem mostrando. Vocês confiaram na circuncisão e não atentaram para a lei. Quebrou a lei, estragou a circuncisão. Agora Paulo vai mostrar a justificação pela fé nessas duas categorias. Justificação pela fé funciona dentro de um frame, dentro de uma moldura de circuncisão e dentro da moldura da lei. Hoje nós vamos falar da circuncisão. Abraão é o pai da fé, verso 11, você está vendo aí a expressão pai da fé, sai daí do verso 11, do capítulo 4 de Romanos, e ele vai ser o exemplo de Paulo para a justificação. A circuncisão, que foi o primeiro assunto tratado, vai ser o alvo aqui. A pergunta que Paulo está respondendo no nosso texto é: será que a régua de Paulo ficou tão alta que nem o pai Abraão seria capaz de passar por ela ileso? Vocês conhecem a história da verificação. Paulo vai verificar aqui se Abraão passa no teste. E esse negócio de verificar se passa no teste é uma história que o reverendo Vadislau e o reverendo Davi gostam de contar muito, que é a história do frango. O cara foi eu tenho várias parábolas do frango, né? A minha, uma deles é outra. A parábola deles do frango é do cara que foi ao açougue e falou, esse frango é fresco? Ele falou, é fresco. Ele falou, quero ver. Ele pôs o frango em cima da bancada. Aí ele pegou o frango, levantou as asas, fechou, abriu as pernas, fechou, pôs a mão dentro, pôs a mão fora, virou para o lado, virou do avesso, começou a verificar para ver se era fresco. A hora que ele terminou, ele falou, eu não quero nem saber o resultado, porque nesse teste nem você passa.
Nem você está tão fresco quanto esse frango. E às vezes a questão é, será que a nossa régua subiu demais que nem Abraão passa? Será que a justificação pela fé é uma doutrina tão assim que Abraão ficaria de fora? Quem ficou de fora? Quem não foi justificado pela fé? Abraão é só um exemplo. Abraão é só um exemplo. Não quer dizer que antes dele não havia justificação pela fé, ou depois dele também não houve, e Paulo... Não, Abraão é só um exemplo. E antes de falar das lições, dividir aqui, me permita dizer que esse texto é muito rico. A minha luta foi justamente o que eu falaria desse texto, porque ele é um texto de ensino, vocês hoje vão aprender algumas coisas. Eu sei que vocês estão doidos para ouvir um tá e daí, o que isso muda na minha vida, mas o que muda na sua vida é saber de algumas coisas que talvez você não saiba. Razão pela qual, inclusive, o evangelicalismo brasileiro é tão pobre de teologia, porque só quer saber o que muda na sua vida, diz o que eu tenho que fazer, ao invés de aprender o que precisa ser aprendido. Não, eu talvez não termine esse texto dizendo, olha, você tem que fazer alguma coisa mudar a sua vida, porque isso aqui não é um treino de cachorro, que eu fico dizendo, senta, levanta, dá a patinha. Não se trata só o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer, o que pode e o que não pode. Se trata de você entender a sua fé. Se trata de você sair daqui sabendo algumas coisas que você não sabia quando entrou. Então hoje você vai aprender algumas coisas, você vai ligar esses pontos todos a partir da história de Abraão. Mas fica tranquilo, ou tranquila. Esse texto, por mais que seja muito cheio de idas e vindas e aparentemente intrincado, vai ser uma viagem estimulante e você vai aprender muito. Hoje nós vamos ligar os pontos. Abraão foi justificado pela fé. Primeira coisa que eu quero que você saiba, primeira lição, é que a doutrina da justificação pela fé é bíblica. Tá, mas isso eu já sabia. Sabia mesmo? Quer dizer então que se eu chamar você aqui e perguntar para você aonde está a doutrina da justificação pela fé, você sabe mostrar? Mas Paulo sabia. Essa é a diferença entre alguém que ouviu falar que a doutrina da justificação é bíblica, que leu em algum livro que a doutrina da justificação é bíblica, e alguém que sabe que ela é bíblica. Da onde que eu estou tirando isso? O apóstolo Paulo vai deixar muito claro, depois da primeira provocação, verso 1 e 2, que Abraão é justificado pela fé. Citando um texto, mas antes de eu falar do texto, deixa eu falar da pergunta que me causa consternação. Pois que diz a Escritura? Essa é a pergunta mais básica da fé cristã reformada. Que dizem as Escrituras? O que a Bíblia diz sobre o assunto? Paulo começa desse jeito. Se Abraão alcançou alguma coisa segundo a carne, ele tem o direito de se vangloriar, mas não diante de Deus. Ele pode, de fato, com efeito, se justificar, dizer que ele fez alguma coisa certa. E Abraão fez várias coisas certas. O ponto era diante de Deus. Paulo não está dizendo que Abraão não era uma pessoa admirável porque foi justificada pela fé. Ele está dizendo que tudo aquilo que Abraão fez de certo não vale de nada no quesito salvação. Então, nosso pai Abraão fez o que segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Agora, prova. E a primeira pergunta que Paulo faz, de várias que tem no texto, é: pois, que diz a Escritura? É sempre por aqui que nós começamos. Sabe qual é o nosso problema? A gente trocou o que, pois, diz a Escritura por que, pois, diz o pastor.
Que, pois, diz o teólogo fulano de tal? Que, pois, diz o catecismo fulano de tal? Nós trocamos aquilo que faz de nós quem nós somos, presbiterianos. Todo presbiteriano é um cristão reformado. E a nossa principal característica, já diziam os antigos, era que o presbiteriano parecia muito com os crentes de Bereia, porque você pode falar o que você quiser, mostra na Bíblia. E essa é a razão, bem-vindos, vocês estão aprendendo muita coisa aqui. Esta é a razão pela qual, quando eu prego, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta. Porque eu quero que vocês vejam na Bíblia. Vocês não estão aqui para me ouvir falar, vocês estão aqui para ouvir Deus falar, e Deus fala pela palavra. Se o que eu exponho não está no texto, você não precisa dar ouvidos. Paulo, quando vai falar da doutrina da justificação pela fé, pergunta o que a Bíblia diz sobre o assunto. E isto aqui é um movimento de humilhação tremendo, porque os judeus eram aqueles que sabiam a Bíblia de cor. Para que um menino pudesse se tornar um homem aos 13 anos, ele tinha que dizer o Shema. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Caso você não saiba, esse é o início do Shema. Eu decorei só essa parte também, porque eu não sou esse judeu todo também. Mas você sabia que era isso que eles diziam? Ele tinha que dizer o capítulo inteiro de Deuteronômio. Então ele não passava. Ou seja, se tinha alguém que conhecia a Bíblia, esse alguém era um judeu. Ele nem passava para a idade adulta sem saber. Então, quando Paulo diz assim, que diz, pois, a Escritura, o judeu falava, bom, agora você está no meu quintal, manda aí, qual é o texto que você quer de cor? E Paulo está dizendo, não, você até memorizou, mas não está no seu coração, porque se você conhecesse as Escrituras, você saberia que lá em Gênesis 15, diz a sua Bíblia, essa aí que você conhece, você gosta, que você anda debaixo do braço, que você diz acreditar. Pois lá em Gênesis 15 diz, literalmente, Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Está na Bíblia, na sua Bíblia. Abra e lê. Hoje vai ser um dia de muitas citações, tá? E se você gosta de Agostinho, já identificou o abra e lê. Que inclusive quando ele abriu era o quê? Romanos. Olha como as coisas começam a se encaixar aqui, por isso que o tema é ligando os pontos. Você precisa ligar os pontos. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas aconselhar é tão difícil, porque você faz as conexões, mas você também faz. Hoje é o dia das citações, lembra? Então me permita dizer que todo mundo pensa, até você também. Todo mundo faz essas conexões, mas nem sempre você está disposto a elas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, sob a ideia de que a doutrina da justificação é bíblica. E não é só bíblica, porque ele sabe um versículo que diz a palavrinha, ele sabe trabalhar a teologia desse texto, porque ele diz assim, verso 6, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, que é a ideia de justificação pela fé. Justificação pela fé não é você é tornado justo, você vira uma pessoa justa. Não, não. Justificação pela fé significa que Deus atribuiu a você uma justiça que não era sua. Que Deus deu a você algo que não era seu, pegou de alguém e te deu, pegou de Cristo e colocou na sua conta. Fala, mas isso foi dito por Davi. E Paulo vai citar o quê? O Salmo 32. Bem-aventurados, verso 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Salmo 32, 1 e 2. Não precisa acreditar em mim. Vocês parem de ficar acreditando. Abra sua Bíblia e veja o Salmo 32, 1 e 2.
É isso que vocês têm que fazer. Por isso que tem um negócio aí para você apoiar o braço. Você pegar a Bíblia e olhar. Ele disse que é o Salmo 32. Vou ver. Paulo está contando com o fato de que o judeu sabe a Bíblia de cor. Ele não disse que sabe de cor? Falei, então, vamos usar essa Bíblia toda aí que você sabe. O que diz o Salmo 32, 1 e 2? Que feliz é o homem a quem Deus atribui justiça. Pois é, o que Abraão fez? Creu e isso foi lhe imputado pela justiça. Você tem dois autores, um em Gênesis, outro nos Salmos, Davi e Moisés, dizendo antes de mim o que eu estou dizendo para vocês. A doutrina da justificação é, portanto, bíblica. Que, pois, diz a Escritura, o desempate veio da Bíblia. É o Antigo Testamento que diz que Abraão foi justificado pela fé. A teologia do apóstolo Paulo não era inédita. E o que você vê hoje em dia? Que as pessoas não sabem Bíblia. Pastores não sabem Bíblia. Citam bobeiras como se fossem bíblicas. Não conhecem o texto. Repare que Paulo não apenas sabe de memória trechos da Bíblia. Ele os manipula como quem conhece a teologia por detrás. Quando a gente diz que alguma coisa é bíblica, não é porque você sabe onde está, mas é porque você sabe o que aquele texto significa. E eu já cansei de ter discussões inúteis, toda discussão sobre Bíblia e que entre crentes é certamente inútil se ninguém sabe o que o texto diz, por isso que a gente briga. E já cansei, eu já nem trago mais os textos para o debate, eu uso o que a pessoa traz. Tem aquele texto que diz, vamos dar uma olhada. Como quando aconteceu com um certo cantor do cabelo arrepiado, que disse para mim que a música dele era bíblica. Eu falei, onde que está? Está em Marcos. Você pode ler para mim? Posso. Você pode achar sua letra para mim? Está até hoje procurando. Está até hoje procurando. Eu devia ter filmado essa parte, não a que foi para o ar. Da cara dele de... Falei, mãe, tem certeza que está em Marcos? Vai ver, está em Mateus. Você sabe provar a sua fé? Você sabe dizer que a doutrina que diz que você vai para o céu, que Cristo te justifica e te salva, você sabe abrir em Romanos 1, 2 e 3 e dizer para alguém que todos nós somos pecadores, não se salva nenhum, mas Cristo morreu por nós e nos salvou dessa perdição, é para isso que você está aqui. Portanto, a doutrina da justificação é bíblica. E Paulo vai trabalhar essa teologia. Olha o verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos. E aí a gente entra no segundo ponto. O que é que eu quero que você aprenda hoje? Segunda coisa, que a doutrina da justificação pela fé é simbolizada pelo sacramento. Hoje nós cremos que o sacramento foi atualizado pelo próprio Senhor Jesus e migrou da circuncisão para o batismo, assim como a Páscoa israelita migrou para Santa Ceia. Mas o que é que você precisa entender? De verdade, e isso é uma coisa importante para nós, que o sacramento simboliza, o sacramento não é ex opere operatum, ele não opera poder em si mesmo. Ou seja, que na hora que você come do pão dá uma santificada, tipo um superpoder, você come a pílula e fica nanico. Tipo um herói do passado. Que você vai beber do vinho e quando você abrir os olhos você já está mais santo. Tem gente que acha que culto de Santa Ceia é mais santo, ele não vem nos outros, mas no da ceia ele vem. Dependendo se você já é crente há mais tempo, você sabe que dia de Santa Ceia a igreja está mais cheia. Que tem gente que vem do inferno praticamente para tomar a Santa Ceia, porque nunca vem, não vive como crente, mas no dia da Santa Ceia aparece, põe aqui para mim.
Irmãos, isso aqui é sério. O que nós vamos celebrar daqui a pouco é um sacramento. Ele simboliza algo. Ele aponta para algo. Lembra que nós falamos sobre símbolos e sinais apontando para o real? Mas o que ele está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que a doutrina da justificação pela fé é simbolizada pelo sacramento. O que Paulo está dizendo é que quando Abraão creu, ele não creu porque foi circuncidado. E não foi a circuncisão que falou para ele crer. E nem foi uma ameaça. Se você não crê, olha que eu corto. Não! Você creu e agora você vai ser circuncidado. Primeiro veio a fé. E é claro que nessa hora a gente fica tentado para ser, desculpa aos irmãos, eu vou até diminuir um pouco o tom para não ser ofensivo, mas nessa hora a gente fica assim, aí, achei, o batista está certo, porque primeiro vem a crença, depois o sacramento. Primeiro ele creu, está lá em Abraão, teologia batista. Abraão creu primeiro, foi batizado depois, porque a circuncisão, batismo é a mesma coisa. Então, tá certo. Tá certo. Abraão era batista, mas Isaac era presbiteriano. Presta atenção. Essa aliança que eu farei contigo e com a tua descendência, guardarás a minha aliança, você e o teu descendente. Circuncidarás o macho ao 8º dia, nascido em sua casa ou comprado com o teu dinheiro. E aquele que não foi circuncidado será eliminado. Quebrou a minha aliança. Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Jacó foi circuncidado ao 8º dia. Seus filhos e todos os israelitas eram circuncidados na tenra infância, nos primeiros momentos. Porque até que ele fosse circuncidado, não estava na aliança. A circuncisão, ela não provocava nada. A circuncisão era uma prova de fé. E ela não precisava ser uma prova de fé da pessoa que sofria o sinal. Abraão circuncidou Isaque porque o pai creu. E a circuncisão simbolizava isso. Justificação pela fé. Igualzinho os reformados presbiterianos, tudo certinho. Olha lá, que batizam os filhos, não porque querem que eles se salvem, mas porque eles creem que estão em aliança com Deus e que quem não batiza ou circuncida os seus filhos quebrou a aliança que eles, pais, têm com Deus. Está nesse texto, não tem nada a ver, mas Paulo está aplicando e a gente pode achar vários galhos e ramos saindo das raízes que Paulo finca aqui. E é por isso que Paulo vai fazer a aplicação mais bendita. Vocês estão aí todos achando que só vai ser salvo quem for ser circuncidado. Mas quando Abraão creu, ele nem circuncidado era. Mas ele foi circuncidado porque creu. E esse é o argumento do Paulo. Percebem? Vamos dar uma olhada. Verso 9, ele diz isto: visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Verso 11, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. Está aí. Entendeu agora por que meu ponto é a doutrina da justificação pela fé simbolizada pelo sacramento? Aqui eu preciso de ajuda. Calvino diz que os judeus olhavam para a circuncisão não como um símbolo da graça de Deus, mas como uma observância meritória da lei, considerando-se como sendo superiores aos demais, com base na possessão de uma superior excelência da parte de Deus. Ou seja, eu mereço porque eu faço o que Deus manda. O que Paulo está dizendo aqui, com base inclusive no que ele acabou de expor, se a minha doutrina é bíblica, então caminha comigo aqui. Se os símbolos, não é? Os sinais que são os sacramentos,
apontam para uma realidade superior, a pergunta é: qual é a realidade superior para a qual aponta a circuncisão? Justificação pela fé. A circuncisão, conclui o apóstolo Paulo no verso 11, era um selo, uma confirmação, uma evidência, uma prova da justiça obtida pela fé. A expressão que Paulo usa aqui é o selo, porque todo mundo conhecia o selo romano, aquela cera derretida cujo anel ou carimbo era colocado para selar alguma coisa, como que dizendo: isso aqui é oficial, isso aqui é inquebrável, eu dei a minha palavra, vai ser honrado. O que Paulo está dizendo? Isso que você pensa do selo é o que os judeus carregavam no corpo. É como se Deus pegasse você, papel, e selasse você dizendo: é meu, faz aliança comigo, é meu. Só que esse acordo foi feito antes da assinatura do contrato. Você concordou com os termos antes. Ou seja, a fé antecedeu o selo. E o símbolo, aqui para onde aponta a circuncisão, é justamente justiça atribuída pela fé. E aí ele termina o verso 11 dizendo que o selo da justiça pela fé, que Abraão adquiriu antes de haver sido circuncidado, e por isso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ele é o pai da fé, diz o apóstolo Paulo, verso 11, e também o pai da circuncisão, verso 12. Isto é, não circuncisão daqueles que tiveram a carne do prepúcio cortada, mas aqueles que, como Abraão, tiveram o pecado cortado do coração. Justificação pela fé, ele foi circuncidado no coração antes de ser circuncidado na pele. E aí Paulo diz, ele é o pai da circuncisão, ou seja, daqueles que andam nas pisadas de fé que teve o nosso pai Abraão, diga-se de passagem, antes de ser circuncidado. Olha lá, a justiça, a doutrina da justificação pela fé é simbolizada pelo sacramento. Você tem ideia de que toda vez que a gente batiza uma criança, a gente está dizendo, sem palavras, exatamente isso aqui? Que a doutrina da justificação pela fé está lá, presente naquele símbolo. Calma, a gente ainda vai chegar aqui. Hoje é só circuncisão. Terceira e última lição que eu quero que vocês aprendam hoje, que a doutrina da justificação pela fé, 1, é bíblica, 2, é simbolizada pelo sacramento, 3, faz lógica. Faz sentido. Quando nós moramos fora, eu usava muito uma expressão norte-americana, it makes no sense. Isso não faz o menor sentido. E eu soltei ela lá. Depois alguém mais velho, eu me lembro, se não me engano, o meu próprio orientador me puxou de canto e falou, não use essa expressão aqui. Falei alguma coisa errada? Claro. Quando você diz que alguma coisa que a pessoa falou não faz o menor sentido, você disse que essa pessoa é burra, você disse que ela não raciocina com lógica, você disse que o que ela falou não faz sentido, isso é ofensivo. Se uma pessoa falou, tem que fazer sentido. Então, eles têm uma outra expressão lá, eu estou tentando fazer lógica do que você disse. Era outra expressão que eles usavam. A gente morre de medo de lógica por conta de pressões mais antigas, né? Em que categorias lógicas você pensa? Aristotélicas? Né? Mas o ponto é que Deus nos deu um raciocínio. E há coisas, meus irmãos, que se alguém perguntar para você assim, onde está na Bíblia? Eu falei, meu amigo, isso não está na Bíblia, isso só faz sentido, isso só faz lógica. E a pessoa vai falar assim, então se não está na Bíblia, eu não vou crer, eu não me sinto obrigado a crer, e é doutrina de homens. Não, isso não é uma boa desculpa. Isso só significa que você
que está dizendo, eu não acredito porque você usou da lógica, que eu não quero pensar. É isso que você está dizendo para a pessoa. Você não é bíblico, você é super crente, você só acredita no que está na Bíblia. Não, você é bobo. Você só acredita se tiver escrito em frases simples, onde o sujeito vem seguido do verbo, que vem seguido do predicado. Se for uma coisinha um pouquinho mais complexa da nós, você já roda igual o Tais e fica biruta e tanto faz. Ele não quer saber. Você não quer pensar. E uma das coisas mais desconfortáveis de você fazer dentro de uma igreja é pensar. Você não vem aqui para pensar. Você veio aqui para curtir, porque é isso que a pessoa pergunta lá, você gostou do culto? Foi bom? Vocês gostaram? Estão felizes? Estão relaxados? Estão santificados? Tomaram a sua pílula de santificolina? Você veio aqui para usar a cabeça. E Paulo vai usar a lógica. Olha lá no comecinho desse texto, quando Paulo usa de um recurso lógico, tem nome técnico, eu vou poupá-los disso, mas eu quero que vocês percebam isso no verso 4 e 5. Quando Paulo aponta para a narrativa de Gênesis 15, no verso 3, ele diz, ora, ou seja, vamos pensar um pouquinho aqui. É isso que Paulo está dizendo, ele está convidando você ao raciocínio. Ora, ao que trabalha, o que tem a ver trabalho com Abraão, com justificação pela fé? O salário, gente, e a gente se perde, né, porque vocês são pecadores. Falou em salário, você já pensou no seu, já pensou no que não tem, pensou nas contas que tem para pagar, pensou em trabalhar, amanhã tem que trabalhar, hoje é domingo, não quero pensar nisso. Percebe a nossa dificuldade? Acompanha comigo o raciocínio. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, óbvio. Você trabalhou, seu patrão deve a você o salário prometido. Ok? Quando o seu patrão te paga no final do mês, ele não está fazendo favor nenhum. Ele não pode ser condescendente. Se você recebeu, você merece. Não, é tudo pela graça, não mereço nada. Então você não trabalhou. Se você trabalhou, você merece. Mas a gente não é crente presbiteriano, aquele negócio não pode merecer, entendeu? Tudo errado. Paulo, no verso 1, não nega que Abraão tenha do que se gloriar. Meus queridos, quem de vocês teria a capacidade de botar uma lenha nas costas, os filhos na bolsa, levar para Moriá e se dispor a matá-lo só porque Deus disse, me dá o filho que tu amas? Se esse homem não fez coisas, se ele não foi justificado pelas obras, não tem ninguém que possa dizer que foi. O ponto do apóstolo Paulo é, entretanto, não diante de Deus. Sim, pessoas merecem coisas mais do que você, sim. Ah, o apóstolo Paulo não pode receber um galardão maior do que o meu. Então sai para pregar pelo mundo aí, querido. Passa pelo que ele passou. Chegando lá, sabe, por que o apóstolo Paulo recebeu um galardão maior que o meu? Eu fui todos os dias na igreja, sentei no último banco, entendeu? Fiz tudo certinho, cantei fora do tom, fora do compasso, lia toda vez que o pastor lia, orava, falava amém para todas as orações. Por que o galardão do apóstolo Paulo é maior que o meu? Até será, né? Meus irmãos, num ponto nem é esse. Paulo está dizendo, a obra está aí. Aquele que recebe como salário não pode dizer que seu patrão não lhe deve. O salário é pagamento de dívida. É por isso que mais para frente Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quem pecou merece morrer. Merece. Entendeu agora? Salário é dívida. Se você recebe, é porque você mereceu. Então você pode chegar no final do mês com tranquilidade e dizer, eu mereci meu salário. Se você não mereceu o seu salário, seja justo, diga para o seu patrão, tem como você dar uma descontada que esse mês eu não dei aquela trabalhada? Não, você trabalhe, porque digno é o trabalhador do seu salário. Mas o raciocínio do apóstolo Paulo vai além. Mas, verso 5, ao que não trabalha, mas crê naquele
que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Ou seja, Paulo não está citando texto nenhum, Paulo não está apontando para sinal nenhum, Paulo está usando raciocínio. Pensa aqui comigo. Se a pessoa trabalhou, ela mereceu. Se mereceu, não é atribuído. Por que ele está dizendo isso? Porque Paulo está fazendo uma exegese. O verso de número 3 diz que Deus atribuiu, Deus imputou justiça. Vamos lá. Se Deus imputou, não pode ter sido por mérito, porque mérito não é por imputação, mérito é dívida, é salário. O ponto é, a justiça que Abraão recebeu foi atribuída porque ele creu pela fé. Se foi pela fé, não foi pelo que ele trabalhou, mas ele creu naquele que justifica o ímpio. Isso é o quê? Raciocínio. Isso é lógica. Outro momento de lógica nesse texto, verso 7. Ele acabou de citar um texto bíblico. Paulo começa, bem-aventurados, verso 9, perdão. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre o incircunciso? E Paulo começa a argumentar. Paulo está usando lógica. Mas espera aí, Abraão não creu antes da circuncisão? E a justiça que ele recebeu não veio antes da circuncisão? Você já tinha reparado nisso? Que quando Abraão é circuncidado, ele já tinha sido justificado? Paulo está usando de lógica. A justificação pela fé faz sentido. As doutrinas da nossa fé precisam fazer lógica. Você não pode pegar uma doutrina, como a gente viu em escatologia. Você crê num negócio muito louco da escatologia, que não tem base bíblica e não faz sentido, mas ainda assim você crê. Ou nas coisas que as pessoas dizem por aí. Meus queridos, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com o que vocês leem, cuidado com o que vocês dão ouvidos, cuidado para o que vocês abrem o seu coração. Se não é bíblico e não faz sentido, mas tem coisas que só farão sentido, que não precisam estar na Bíblia, porque Deus te deu capacidade de pensar. Todo mundo pensa, você também. E eu sei que isso é difícil de acreditar, creia pela fé. Creia pela fé que você pensa. Que às vezes até eu tenho que repetir isso para mim. Todo mundo pensa. Nem mesmo Abraão tem condições de apresentar-se diante de Deus reivindicando sua salvação. Ninguém reivindica nada. Daí a tolice dessas músicas que diziam eu quero de volta o que é meu. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Você quer mesmo pedir para Deus abalar suas estruturas, entrar na sua casa, fazer uma devassa? Cuidado, a gente fala coisas que não fazem lógica. A gente canta coisa e diz, e aí fica aquela coisa de, como disse a minha filha recentemente, a pessoa diz que é crente, acha que é crente, mas paga de bobo, porque fala um monte de tolice que não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. E vocês já viram isso de monte, que a pessoa vai tentar explicar o texto bíblico, fala de tudo, chega em Marte, mas não explica o texto. A doutrina da justificação, meus queridos, faz sentido. E se você ainda não entendeu, você vai entender, porque você pensa. E é por isso que Paulo diz lá em cima que Abraão não podia se gloriar. Vamos encerrar com isso. Abraão não tinha de que se gloriar diante de Deus. Verso 2. Paulo vai chegar a essa conclusão. Gloriar-se, o título que Paulo dá aqui, é atribuir glória, peso, reconhecer a beleza. Quando nós fazemos isso a Deus, nós dizemos que Ele merece.
quando a gente faz isso a nós, nós dizemos que nós merecemos. Quem de nós poderá reivindicar para si a mínima partícula de mérito quando nem mesmo Abraão podia? Até isso foi negado a Abraão. Abraão teve que ser salvo pela fé. Fé no herdeiro, no filho. Tanto é que Abraão até tentou dar uma encaixada em Ismael, que viva muito tempo, Ismael, a tua presença. Ele disse, eu te ouvi, mas é misericórdia. Vou abençoar Ismael, mas a minha aliança é com Isaque. E chama Isaque porque você riu. Isaque significa riso. Chama Isaque porque você vai engolir esse sorriso. Ele é o descendente, é com ele que eu tenho uma aliança. Aí você termina assim, legal, Abrão virou Abraão. Abraão acabou sendo o exemplo de justificação pela fé. O homem que mudou de pai engrandecido para pai das multidões. Teve um filho com Agar e um filho com Sara. Justificação pela fé, ainda bem que ele serviu para isso, porque cadê os filhos dele? E essa é a parte mais legal, meus irmãos. Olha aí, olha ao redor, vocês estão na frente, olhem para trás. Nós somos os filhos de Abraão. Eles estão aqui. Nós somos. E só somos porque fomos justificados pela mesma fé. Mesma fé. O que nos torna filhos de Abraão não é a circuncisão. Olha lá, você nem é judeu e virou filho de Abraão. Como é que isso aconteceu? Porque Paulo diz aqui, em todas as letras, para aqueles que andam nas pisadas da fé de Abraão. Verso 12. Para aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Nós não precisamos mais nos circuncidar, todos temos acesso ao batismo, porque o que nos torna aptos para isso é a justificação pela fé. Que Deus assim nos abençoe, que derrame sua graça sobre nós, e Ele faz isso através dos sacramentos. Através dos sacramentos.